Olá pessoal, aqui é o Túlio Faria do Dev Pleno e seja muito bem-vindo a mais uma dica. Essa dica ela pode ser utilizada tanto em JavaScript quanto algumas linguagens de programação, tá? Então daria para a gente usar com um pouquinho de adaptação em outras linguagens de programação também, tá? A primeira dica que eu tenho que mostrar para vocês é o seguinte, é conhecido como Short Circuit. Difícil escrever aqui. Aí. Então o que acontece? Imagina o seguinte, a gente tem uma constante no nosso código que ela chama debug. E aí eu posso ligar ou desligar esse debug. Quando eu ligo esse debug, eu quero que saia um monte de console log, né, que seja mais verboso meu script. Então ele tem mais saídas no console, por exemplo. Então esse console log aqui, que vai sair 1, se o debug estiver ativado, ele escreve. Se ele não estiver ativado, ele não escreve. Geralmente as pessoas fariam algo assim, né? Debug. E fariam isso aqui. Certo? Qual que é o detalhe? Existe uma outra forma de fazer isso, que é a forma curto-circuito, né? Então, o que a gente pode fazer? Se eu fizer isso aqui, ó, deixar o debug na frente e colocar dois E's comerciais, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Então vou executar aqui para vocês verem, ó. Cadê aqui? Aqui? Então node short circuit. Então ó, o debug está ligado 1, vou desligar ele, false. Ó, não saiu nada. Por que isso acontece? Quando a gente faz um E, né? Então o operador E aqui, operador lógico E, o que acontece? A gente tem uma precedência, né? Então E ele depende que tudo seja verdade para que ele retorne verdadeiro, né? Então tudo que tiver ligado no E tem que ser verdade. O que acontece? Se debug é falso, não importa para ele o que vem depois, né? Então ele nem valida o restante. Por isso que é curto-circuito, né? Então quando esse cara é falso, a gente corta esse circuito, né? Então o circuito fica curto, né? Então a gente evita de ser executado o restante das operações, tá? Então é bem legal isso aqui, né? Então eu posso definir todas as minhas linhas de debug dessa forma, né? Então, por exemplo, 2 aqui, ó, não vai sair. Se eu voltar para true, agora sai o resultado. E o que é legal? Essa variável ela pode vir de uma variável de ambiente. Então você pode rodar o seu script, por exemplo, em modo debug e fazer setar algumas coisas a mais aqui, né? Então definir um banco diferente ou algo nesse sentido, que também funciona bem interessante, tá? Então é bem legal esse cara aqui. Um segundo que eu quero mostrar para vocês é o uso do operador OU, né? Então o OU, quando a gente usa, que é o OU aqui, o que acontece? A gente pode usar para valores padrão, né? Então vamos supor, o A eu não defini nada dentro dele. Opa! O autocomplete aqui ele tá, não defini nada dentro dele, então vamos ver o que tem de saída aqui, ó. Undefined. Tá, então o que acontece? Vamos supor que eu pegasse aqui o B e eu queria colocar ou o valor de A, que vamos supor é uma variável de ambiente, por exemplo, tá? Ou qual o valor padrão caso o A seja vazio ou seja inexistente, ou undefined. Então ele vai chamar padrão. Então B aqui. Então ele vai ser ou A ou o padrão, né? Então vamos testar aqui. Olha lá, ele pegou o padrão. Se o A foi iniciado com alguma coisa, valor de A, a atribuição de B vai ser o valor de A. Então a gente consegue, por exemplo, fazer uma leitura de dados de formulário e utilizar esse valor padrão, utilizando o operador OU. Então aqui a gente tem dois usos alternativos do operador e o operador OU, né? Então eu posso usar o OU para um valor padrão e eu posso usar o E para um curto-circuito, né? Então para evitar que o restante aqui da linha seja executado. E aqui, uma coisa que eu esqueci, a gente pode colocar mais coisas, né? Então, console.log 3, por exemplo.
Ó, o valor de A, se eu trocar para true. 1, 2. Opa, não foi. É que na verdade o console log ele não retorna nada, né? Então ele vai cortar aqui, ó. Ele vai fazer, ele vai checar esse cara, mas esse cara vai retornar undefined. Só pra gente fazer um teste aqui, ó. Olha lá, ele retorna undefined. É por isso que ele corta aqui, tá? Mas se fosse uma outra função que retornasse verdadeiro, por exemplo, eu quero, se fosse possível, né, salvar no banco de dados de forma síncrona e fazer mais alguma coisa, eu poderia fazer desse jeito aqui, tá? Aqui não vai dar certo porque, como eu mostrei para vocês aqui agora, o console log ele retorna undefined, e aí o undefined ele vai cortar aqui o E, né? Então ele vai executar esse cara retorna undefined, ele corta aqui, tá? Mas daria para colocar uma outra função que retorne verdadeiro, e aí a gente conseguiria encadear várias funções que uma depende da outra, né, digamos assim, tá? Bom, pessoal, essa é a dica de hoje, tá? Então, isso aqui dá pra gente usar bastante aí com variável de ambiente, como é o caso do curto-circuito, e para valor padrão para formulários e até mesmo para o debug, né? Então, vamos supor, eu poderia checar se o valor padrão ele foi enviado via variável de ambiente. Se não foi, eu ligo o debug automaticamente, por exemplo, ou desligo o debug automaticamente. Tá? Então, dá pra gente utilizar os dois em conjunto aí. Bom, essa foi a dica de hoje. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Marca lá para você ser notificado sempre que a gente tiver uma novidade. Entra no Facebook também, faz a mesma coisa, tá? Então curte a gente lá, pede para visualizar nosso conteúdo primeiro. Entra no devplano.com, deixa seu e-mail e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!